Agora eu vou falar de Vasco e Botafogo, porque amanhã tem clássico valendo aí pelo Brasileirão. Duda Dal Ponte já está aqui a postos, primeiro com as notícias do Vasco, mandante do jogo. Oi, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco tem 100% de aproveitamento como mandante com o técnico Renato Gaúcho. Venceu Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Renato ainda não perdeu desde que reassumiu o Vasco. Além dessas 3 vitórias, tem 2 empates fora de casa. E para amanhã, o Renato tem retornos importantes, né? O Andrés Gomes, que estava com a seleção colombiana e também estava suspenso contra o Coritiba, retorna. O Puma Rodrigues, lateral, que também estava com a seleção uruguaia na data FIFA, retorna também. No segundo tempo da partida contra o Coritiba, o Brenner entrou e teve um trauma no joelho direito. Ontem ele fez exames e recebeu uma boa notícia. Não foi nada grave. O Brenner ainda é dúvida para amanhã por conta do pouco tempo entre os 2 jogos, mas não preocupa para a temporada. Agora, Renato pode ter outros 2 retornos importantíssimos também. Cuiabano e Spinelli, que não viajaram para Curitiba. O Cuiabano por conta de um desconforto na região glútea e o Spinelli por conta de uma torção no tornozelo, voltaram a treinar normalmente com os colegas e por isso, então, devem aparecer amanhã na lista de relacionados. São Januário vai estar lotado, tá, Escobar? Ingressos esgotados para a partida de amanhã. São Januário é sempre uma festa, imagina em clássico, né? Põe na tela aqui o clássico da inimizade. Bota na tela aqui, olha lá, muito bem. O Vasco e o Botafogo se enfrentam em São Januário em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é nesse sábado agora, 9 horas da noite. O famoso amanhã. Vamos ver a preparação dos 2 times. O famoso embalo, sabe? Foco, força e muita vontade para conquistar os 3 pontos e subir na tabela. Amanhã tem clássico e Vasco e Botafogo se enfrentam no São Januário às 9 da noite pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o gigante da colina quer continuar com a invencibilidade garantida até o momento desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Quando o Renato assumiu o clube, o Vasco estava na lanterna da competição e em 5 jogos sob o comando do Cruz Maltino, o treinador garantiu 3 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de quase 74%, além de um desempenho de clube que está no G4. Para se ter uma ideia, o Palmeiras, líder do Brasileirão com 22 pontos, tem 81% de aproveitamento, enquanto o Fluminense e Bahia, que vem abaixo do time paulista, tem 70% nos pontos que disputaram. O emocional do time vem sendo o pilar das partidas que o Vasco vem atuando ao longo do campeonato. E vencer o clássico da amizade é fundamental para manter o bom trabalho que vem sendo feito. Neste momento, o clube está na 8ª colocação com 12 pontos. O que o Vasco não quer permitir é que os gols no fim da partida aconteçam como aconteceram contra o Curitiba na última quarta e contra o Cruzeiro e Chapecoense. Nos 3 jogos foram 6 pontos desperdiçados. Para a partida contra o Glorioso, o Vasco deve contar com os retornos de Puma Rodrigues e também de Andrés Gomes, além de estar na expectativa do retorno do cuiabano ex-alvinegro poupado no último jogo. Ô, Caio, fala pra gente a preparação do Vasco para esse confronto aí, Vasco e Botafogo em São Januário amanhã, 9 horas da noite. Então, Fernandinho, o Vasco tem importantes retornos aí para a partida contra o Botafogo, para esse clássico no sábado à noite lá em São Januário. A volta do lateral cuiabano e também de Andrés Gomes. Andrés Gomes estava servindo a seleção colombiana, está de volta, também estava suspenso no último jogo. Cuiabano preservado por conta de incômodo muscular. Então esses 2 jogadores, que são 2 dos principais destaques do Vasco na temporada, voltam ao time do Vasco muito provavelmente para esse jogo contra o Botafogo, além do Spinelli também, que torceu o pé num treino na semana passada e agora está voltando já aos treinamentos normalmente. Também deve estar à disposição, não como titular, ele não vem sendo titular com o Renato, mas o mais importante para o Vasco nesse jogo contra o Botafogo são as voltas de Cuiabano e Andrés Gomes, que são 2 destaques absolutos desse time do Vasco nesse momento da temporada. E casa cheia, né, Fernandinha? Todos os ingressos vendidos, a torcida do Vasco vai fazer uma bonita festa em São Januário.
e o Vasco tem tudo para voltar a se encontrar com as vitórias, se Deus quiser. Ô Caio, você tem informações sobre o Brenner do Vasco? Tenho sim, Fernandinho. O Brenner, ele estava com a suspeita de uma lesão ligamentar no joelho, mas o Vasco já fez os exames de imagem que não diagnosticaram nenhuma lesão mais grave, então não é nada que preocupe o Vasco nesse momento. Ele provavelmente, como até o Venê informou mais cedo, está fora desse jogo de agora contra o Botafogo, mas o mais importante dessa notícia é que o Vasco garantiu que não tem nada de mais grave com o Brenner nessa lesão no joelho. Então ele deve se tratar, se recuperar e ao longo das próximas semanas voltar a estar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Muito bem. O Vasco vem com 4 retornos importantes, deve ter, né? Volta do Cuiabano, que adora uma lei do ex, inclusive. Não, só contra o Grêmio. Rapaz, só contra o Grêmio. Isso porque ele nunca tinha jogado contra o Botafogo. Agora você espera aí. Os especialistas em traíras vão chegar nele lá. Chegaram no Marlon Freitas, agora vão chegar junto. Tudo amigo do Cuiabano. Cuiabano é gente boa, joga muito. Cuiabano tá muito bem, talvez seja o melhor nome assim, desde dessa chegada do Renato Gaúcho. Ficou fora do jogo contra o Curitiba. Deve retornar, não é confirmado ainda, mas deve retornar. Tinha sentido um desconforto na coxa. Aí tem o retorno do Andrés Gomes. Esse, fora contra o coxa. Contra o coxa, tá dor na coxa. Tava sem coxa. Mas tem o retorno já garantido do Andrés Gomes e do Puma, né? O Puma possivelmente reserva, tem sido reserva. Foi até titular em alguns jogos com o Renato. Ele e o PH ali tem uma briga em aberto pela lateral direita do Vasco, mas deve retornar sendo reserva. Mas o Gomes volta. E aí talvez seja a grande notícia do Vasco. Vai sentir muita falta do Cuiabano e do Gomes. Basicamente o lado esquerdo ofensivo do Vasco passa por esses 2 jogadores, apesar do Gomes em alguns momentos jogar também do lado direito, mas a verticalidade do Vasco passa muito por esses 2 jogadores que podem retornar. O Gomes já certo, está voltando da seleção colombiana. O Cuiabano tem que ver a condição física, mas a tendência é que ele realmente retorne, assim como o Spinelli. Spinelli é mais um jogador também que pode ser uma opção ali para o ataque do Vasco. Jogo passado, quem entrou na vaga do David foi o Brenner, que sofreu uma lesão no joelho, um choque até no finalzinho do jogo. Até o momento que acaba o jogo ali, encerra a partida, um choque de cima para baixo no joelho dele esticado, foi contra o movimento ali. Ainda não saiu nenhum resultado, né, falando com a gravidade, mas o Brenner possivelmente está fora, mas o Spinelli deve retornar para esse jogo, possivelmente no banco. O David tem feito bons jogos pelo Vasco como 9. David, que muitas vezes foi utilizado pela ponta esquerda, né, virou um 9 já há algum tempo, desde a chegada do Renato, e tem dado conta do recado até certo ponto, né, dentro do que o Vasco tem oferecido de opções nesse momento. Então o Vasco vem praticamente completo, né, para esse duelo contra o Botafogo, tentando manter não só a invencibilidade, mas também essa sequência de vitórias em casa, né? Porque venceu o Palmeiras, venceu o Grêmio, venceu o Fluminense, que não foi em cá, foi no Maracanã, campo neutro, mas era mando do Vasco. Então as 3 vitórias com o Renato são em 3 jogos do Vasco como mandante, os 2 empates como visitante. Eu confesso que estou bem curioso para ver esse jogo. Bom jogo. É bem imprevisível. Assim, bem imprevisível, tô exagerando um pouquinho. Eu acho que o Vasco é ligeiramente favorito por jogar em casa, por já estar com o treinador, né? Já com uma certa sequência. É um começo de trabalho do Renato, mas ele está indo para o 6º jogo dele no comando do Vasco. E o Botafogo, mesmo vindo de uma vitória, onde atuou melhor, tá sem comando hoje, por enquanto, né? Pelo menos não vai ter treinador para esse jogo de amanhã. Então, acho que o Vasco, pelo fator campo, fator casa, fator torcida, 90%, sequência boa, o Vasco leva um ligeiro favoritismo. Acho que vai ser uma pequena surpresa se o Botafogo vencer o jogo. Aí eu vou ficar um pouquinho surpreso. Que tal, Raíza, o jogo de amanhã? Acho que o Vasco é ligeiramente favorito, realmente. Por todo esse contexto que você falou, o trabalho do Renato já tem um pouco mais de tempo, o Botafogo tá sem treinador. Vasco da Gama. A reportagem vascaína aqui na TMC de Joel Silva. Beleza, Torelli, um abraço pra você e pra toda a rapaziada ligada no Papo de Craque. Hoje completa um mês desde que o técnico Renato Gaúcho chegou ao comando do Vasco. E ele mudou a equipe da água pro chope. Afinal de contas, pegou o time na lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto conquistado e agora está no 8º lugar com 12 pontos. O Renato fará agora um balanço desse primeiro mês com o comando Cruz Maltino. A gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Ele tem tido muito pouco tempo de trabalho, apesar da data FIFA, pouco tempo. Mesmo assim, a equipe tem se comportado bem, tem jogado bem. Conseguimos pontos importantíssimos, conseguimos, como você mesmo falou, nos 15 pontos que nós disputamos, nós ganhamos 11.
Então é um número muito bom, até pela sequência de jogos que a gente teve. Mas a gente sempre pensa grande, né? Pensar grande é buscar sempre, em primeiro lugar, a parte de cima da tabela, buscar as vitórias para que, consequentemente, a gente suba ainda mais na tabela. No momento que eu cheguei, o Vasco estava em último lugar com 1 ponto. A gente vem crescendo na tabela. O importante é que eu estou satisfeito com o que o grupo vem desempenhando, vem acrescentando e vem mostrando dentro de campo. Tanto é que a nossa crescente no campeonato, todo mundo tá vendo. E a gente sempre trabalha, como falei, para buscar sempre as vitórias e subir cada vez mais e pensar sempre grande no campeonato. Esse Renato Gaúcho que conquistou 11 dos 15 pontos disputados. A título de comparação, apenas o líder Palmeiras e o vice-líder Fluminense fizeram mais pontos do que o Vasco neste período. Eles somaram 12 contra 11 do Vasco. Só que tem um detalhe aí, né, Torelli? O Vasco venceu o Palmeiras e também o Fluminense, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Valeu, Torelli! Valeu, sim. O Renato faz um grande trabalho. Assim, eu falei no pós-jogo com a galera que estava reclamando do empate com o Curitiba. Dentro da possibilidade, tá ótimo. 1 ponto fora de casa. Segue bem o Vasco. Bom, pô. É porque a frustração é a forma como acontece, né? Tomar o gol no final. Mas o resultado, olhando o contexto, olhando o combo, né? É isso que eu falei aqui ontem e vou repetir. Campeonato Brasileiro, você tem treinador até que faz isso, né? Alguém falou isso esses dias, não lembro exatamente qual. Falou que divide em blocos. O Rogério Ceni deu uma entrevista esses dias e falou: eu divido em bloco de 5 jogos. E aí, nesses 5 jogos, eu converso com a galera. Óbvio, ele não vai revelar essa conversa, porque ele daí fala assim: olha, esse jogo aqui tem mais chance de a gente perder, esse a gente tem que ganhar. Cara, pega o bloco de 5 jogos do Renato Gaúcho, irmão. São 11 pontos em 15. Assim, ele nem vai conseguir manter essa pontuação. Acho que pouquíssimos times conseguiriam manter essa pontuação. Você perde pouquíssimos pontos nessa brincadeira. Então, tá ótimo. Agora é óbvio. Essa leitura casada, ela continua rodada após rodada. Imagina, sábado é um clássico em casa. Botafogo vem meio baleado. Aí, se o Vasco não vence, naturalmente fica uma sensação de prejuízo maior, porque vai somar um jogo no outro. Mas olhando assim pro trabalho como um todo, meu Deus, tá ótimo até aqui, tá ótimo. Tá muito acima do esperado. Se é Vasco, tá na colina.